penso que não ocuparei os 5 minutos, enfim. Eu queria falar ou voltar a duas questões. Uma das questões que já tem sido aqui abordado por quase todos e, portanto, o setor já teve a oportunidade de referir, tem a ver com a arquitetura da supervisão europeia e, nomeadamente, a articulação entre o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais. Porque o artigo 127 do Tratado de Funcionamento da União Europeia diz que o Sistema Europeu de Bancos Centrais contribuirá, penso que é a expressão, para uma boa condução das políticas desenvolvidas e esse contribuirá, esse dever de contribuição, a questão que eu coloco é se não é demasiado ténue, ou seja, se na prática não se assiste a uma bipolarização entre quem decide a política monetária e quem supervisiona as instituições de crédito, e claro que estou a falar num contexto onde a União Bancária tem todas as limitações que o Sr. já referiu, o terceiro pilar que falta e com ele, naturalmente, digamos, diferentes, ou não há uma articulação completa do sistema. E, portanto, de resto, o próprio Sr. Governador do Banco de Portugal, recentemente aqui na comissão do BANIF, disse que o que verificava é que havia 4 políticas setoriais que não são necessariamente consistentes, prosseguidas por 4 instituições europeias diferentes. E, portanto, eu gostava de, dada a sua experiência, no fundo, nomeadamente de direito europeu, que balanço faz do atual quadro normativo de articulação entre o Banco Central Europeu, os bancos nacionais, em matéria de supervisão, e eu refiro isto porque, para além disso, outros mecanismos que podem existir, nomeadamente, por exemplo, falámos aqui das comissões parlamentares de inquérito, nomeadamente ao nível de, quando as coisas correm mal, claro, ao nível de esclarecer e de questionar determinado tipo de responsabilidades, verificamos, pelo menos pela minha experiência recente aqui na Comissão do BANIF, que existem inúmeras dificuldades, porque os documentos não vêm das autoridades monetárias europeias quando solicitadas, penso que neste momento são os únicos em falta, porque depois existem várias, enfim, dificuldades sobre se os responsáveis europeus podem ou não estar presentes nas comissões parlamentares de inquérito. Esta, digamos, na sequência da carta, por exemplo, do Mário Draghi de ontem, várias questões se colocaram, nomeadamente considerando nós, e hoje penso que essa questão já foi aflorada, que o regulamento que regula, no fundo, a supervisão prudencial de 2013 da União Europeia esclarece que é possível, mesmo um cidadão não europeu, desde que com responsabilidades na supervisão, estar presente em sede parlamentar, artigo 21, enfim. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar, eu retiro aqui, 5 minutos, não é? Eu retiro aqui também uma frase que a União Europeia perdida no seu labirinto, é um artigo do setor em que diz a União precisa de um processo, já há uns anos, há 4, 3 anos, precisa de um processo decisório mais simples, que traga clareza à definição do papel dos diferentes protagonistas e seja um instrumento de eficácia na ação, mas que simultaneamente respeite os tratados e princípios que os conformem. E, portanto, eu sei que isto já lhe foi perguntado hoje aqui, mas eu voltava a perguntar neste contexto se lhe fosse pedida uma opinião sobre a rearquitetura financeira da europeia, ao nível da supervisão, que conselhos estaria, sobretudo nesta relação Banco Central Europeu, bancos nacionais, parlamentos nacionais, Parlamento Europeu, enfim, eu diria que eram 4. Fazer mais uma pergunta que tem a ver com aquela questão que lhe coloquei, que pode de facto não ser muito relevante, mas que me questiono muitas vezes relativamente à saída de um país do euro. Porque a Inglaterra não está no euro e, portanto, independentemente das consequências, nós não podemos, enfim, questionar. Mas quando olhamos para o caso da Finlândia, um caso de sucesso até há tão pouco tempo, não é? Enfim, e a questão que eu lhe pergunto é, do ponto de vista do mecanismo dos governadores dos bancos de Portugal e da zona euro, considera
que isto é naturalmente uma questão, mas é uma questão que o Banco de Portugal deve ter um trabalho de casa feito no sentido de preparar não o que vai fazer, mas aquilo que podem ser os processos e os procedimentos a ter em conta face a um cenário deste género, ou não?